Olá pessoal, começando por aqui mais um podcast, do CONDCAP, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Quero aproveitar antes de mais nada para agradecer o convite para me deixar ancorar esta edição, haja vez que a Ana Lúcia, que é a titular do programa, está dodói. E a gente está aqui hoje para falar sobre o processo de escolhas do Conselho Tutelar. Estamos com o presidente do CONDCAP, Aldo Serra, estamos também com o vice-presidente Juvenal Lima e também com a secretária dessa comissão eleitoral, que é a Juliana Souza. Obrigado pela presença de vocês. E a gente vai tentar esclarecer ao máximo essa questão das inscrições, que encerram agora já, dia 9 de maio. Então, obrigado, sejam bem-vindos, Aldo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, no programa do Conselho, que representa aí, que a gente traz temas. E é a primeira vez que a gente está aqui juntos, inclusive como membros da diretoria nova para a SPN. Então é bom demais estar aqui com você. Juvenal. Isso aí, é um momento ímpar, a diretoria reunida nesse canal CONDCAP e principalmente poder tratar de um tema de relevante importância, que é o processo de escolha para os membros do Conselho Tutelar de Parauapebas. Juliana. É uma alegria, uma satisfação, especialmente poder comunicar direto com a comunidade, sobre a importância, sobre o período de inscrição, sobre a importância do Conselho Tutelar no trabalho com as crianças da nossa cidade, Parauapebas. Então é uma alegria estar aqui. Bom, já aproveitando o gancho da Juliana, a gente já começa a perguntar para vocês qual que é a função de um conselho tutelar, de um conselheiro tutelar. Pronto, a função está exatamente estabelecida ali na Lei 8.069, o ECA, e exatamente está disposto em vários artigos, entre eles o artigo 136, que destaca entre atender crianças e adolescentes, aplicando medidas protetivas relacionadas à saúde, educação, segurança pública. Enfim, o conselheiro tutelar pode requisitar serviços nessas áreas, além de atender os pais, também aconselhando, aplicando outras medidas, também ali estatuídas no próprio diploma legal. Ou seja, já tem uma cartilha a ser seguida, que os candidatos ao conselho não terão que inventar, não terão que de repente discorrer, fazer promessas, não tem nada disso. Na verdade, já existe prontamente um diploma legal que estabelece quais são as suas atribuições em relação à comunidade, em relação à defesa de direitos de crianças e adolescentes. E para quem se dispõe a colocar o nome ali para ser escolhido conselheiro, precisa obedecer algumas regras. Que regras são essas? Uma das regras, tem várias, colocadas no próprio edital. Mas uma das que a gente sempre enfatiza é o período de estadia, de moradia, de permanência em Parauapebas, Tem que ter no mínimo 3 anos, então a gente vê que às vezes as pessoas até pensam em se candidatar, porém não tem o tempo necessário morando, residindo em Parauapebas, que é no mínimo 3 anos permanentes morando em Parauapebas. E um outro é a experiência, são os critérios que a gente sempre enfatiza, a experiência direto com a criança e adolescente. Ele precisa ter pelo menos 1 ano de trabalho direto com criança e adolescente, pode ter sido num projeto social, pode ter sido no próprio CONDCAP, pode ter sido numa igreja, qualquer programa social que atenda diretamente a criança e adolescente, além de ter todos os outros critérios mais específicos escritos no próprio edital. Mas nesse caso, como é que a gente consegue comprovar? Olha, fulano quer ser candidato, ele precisa comprovar esse tempo de Parauapebas. Como é que ele consegue comprovar esse período de pelo menos 3 anos na cidade? Boa pergunta. Talvez. Como a colega Juliana informou, são alguns critérios, dentre eles a residência mínima de 3 anos no município. Para isso, o pré-candidato deve apresentar um comprovante de residência no seu nome, O edital ele traz lá, elenca alguns desses tipos de comprovante de residência, podendo ser uma fatura de consumo de água, consumo de energia, um boleto de compra, até mesmo a questão do IPTU do imóvel ao qual ele reside. O importante é que é obrigatório que esteja no nome do pré-candidato. E no caso do trato, da assistência
do envolvimento com essa causa já da criança e adolescente, também que é outra regra básica para você sair candidato. Como é que comprova? Aí uma instituição é que te dá uma declaração, é alguma coisa. Exatamente. Sim. Nesse sentido, essa comprovação, ela tem são alguns instrumentos legais que podem comprovar. Dentre eles, é uma declaração emitida pela instituição, o qual aquele voluntariado, ou até mesmo por meio de remuneração, ele prestou aquele serviço ou atuou diretamente com criança e adolescente. Ou seja, se for numa instituição, a representante legal da instituição irá emitir uma declaração, o documento oficial da instituição, e a pessoa ao qual subscreveu aquela declaração deverá ser uma representante legal da instituição. Para comprovar isso, será anexado também, apresentado também um ato, dá exemplo, a ata de eleição da diretoria daquela OSC, que comprova que aquela pessoa legalmente representa aquela OSC. Sendo em questão de órgãos públicos, sou professor, aí cabe o quê? Cabe também obter uma declaração também do órgão público, né? Devendo apresentar também quem assinou, apresentar o seu ato de nomeação, se for o secretário, se for um coordenador, tem que ter um ato. Nesse caso, portaria, né, o decreto. Um instrumento legal que ateste que, de fato, aquela pessoa que está declarando aquela experiência na área da criança e adolescente, ela, de fato, ela representa aquele órgão o qual está emitindo a declaração. O Juvenal deixou escapulir um dos exemplos que a gente pode estar utilizando, que é no caso de professor. Né? Os professores que já lidam ali no cotidiano com crianças, com adolescentes. A gente poderia exemplificar outras categorias que, para as pessoas começarem de repente a se identificar um pouco, porque tem gente que acha, porque, sei lá, faço um programa, né? Ou eu sou radialista, eu faço um programa infantil na rádio, já estou credenciado. Peraí, não é bem assim, né? No próprio edital, lá ele já coloca 3 hipóteses, né, que são exatamente atendimento na área da promoção, ou seja, todos os órgãos que se encaixam em promover o direito da criança e adolescente, quais sejam escola, os postos de saúde, enfim, em várias instâncias, aquelas entidades que promovem o acesso a esses direitos estão nesse eixo da promoção, no atendimento direto. Então, seja o professor, o enfermeiro, seja, enfim, tem N exemplos, de pessoas que têm o atendimento direto à criança. O segundo exemplo é exatamente na defesa desses direitos. De repente, eu não atendo diretamente, mas eu atuo de repente dentro de uma entidade, dentro de um órgão, por exemplo, o Ministério Público. Não faz atendimento direto, mas vamos supor que eu trabalhei dentro do órgão ministerial durante 12 meses. Ou seja, dentro dessa prática de defesa de direitos e garantias, também está abarcada aí por esse edital. E a terceira e última situação e hipótese é na questão do controle social. Nós temos aí membros do Conselho de Direito, no caso do CONDICAP, que obviamente se ausentaram para poder, de fato, concorrer ao pleito. Pessoas que também participaram de alguns outros conselhos setoriais, como o Conselho de Saúde, ou seja, todos os conselhos e órgãos que compõem esse eixo do controle social também podem usar dessa declaração, usando, nesse caso, do controle social, como essa justificativa. Não houve atendimento direto, mas está encaixado exatamente, ou no eixo da defesa, ou no eixo também do controle social. Perfeito. A gente está nesse momento conversando com vocês, que são presidente e vice-presidente do CONDICAP e a secretária também. Mas são apenas vocês responsáveis aí pelo processo para eleger esse novo conselho tutelar? Como é que é formado esse conselho? Como é que se construiu isso? Na verdade, o processo é por uma comissão, mas essa comissão, a comissão somos o Juvenal, é o presidente, eu a secretária também da comissão, e temos mais 2 outras pessoas que são membros, Mas essa comissão é toda aprovada, foi deliberada pelo pleno do CONDICAP. O pleno do CONDICAP é composto por 20 conselheiros titulares. 20 conselheiros titulares e 20 suplentes, efetivamente 40 pessoas.
Mas é todo esse pleno que gerencia o processo de escolha do Conselho Tutelar. Nós da comissão, nós somos representantes desse pleno. Mas todas as deliberações, deliberação do edital e de outros processos é passado pelo pleno desse conselho. E tem também o acompanhamento do Ministério Público, que é de extrema importância. Então, traduzindo, Juliana, se eu chegar e perguntar aqui, quem é responsável pela condução do processo, né, que vai eleger os novos conselheiros tutelares? Todo mundo tem nome e sobrenome e sabe aonde se encaixar durante o processo. Exatamente. É o Conselho de Direito que garante esse processo, né? E tá aí a comissão nesse trabalho. Bom, então vamos falar aqui quantas vagas para conselheiros nós temos em Parauapebas. Hoje tem 2 conselhos instalados, um no Complexo Altamira e outro no Complexo Rio Verde. Exatamente. A gente se olha aqui para ver quem responderia, né? Mas, enfim, nós temos hoje, de fato, 2 conselhos tutelares, né? Até 2013, 2014, na verdade, nós tínhamos apenas um. Então, houve toda uma mobilização e criou-se, então, o segundo conselho. Hoje, nós já temos a necessidade, tanto pela questão populacional, bem como pela questão mesmo das situações de vulnerabilidade, nós temos, sim, a necessidade de um terceiro conselho tutelar. E estamos, enquanto conselho tutelar, enquanto CONDCAP, nos mobilizando, provocando o poder público, provocando a Câmara para, de fato, a gente implantar esse terceiro órgão. Por enquanto, nós temos, de fato, 10 vagas, né, enquanto titulares, quais sejam 5 para cada conselho, e mais os seus respectivos suplentes. Né? Se a gente conseguir até lá, de repente, até o pleito eleitoral, a eleição em si, ou um pouco antes, implantar, de fato, o terceiro conselho, ampliaria de 10 para 15 vagas. Né? Então, para a gente seria muito interessante porque a comunidade já precisa. Nós temos aqui um boom, né, assim, de violações de direitos, assim, de toda sorte acontecendo na cidade, sobretudo o Conselho 2 um pouco mais sobrecarregado, que está ali em áreas um pouco mais assim, de vulnerabilidade, e aí por conta dessa questão, até mesmo a zona rural, nós temos que voltar ou olhar para lá exatamente com esse foco de criar-se o terceiro conselho. A gente sabe que existe, como você falou, 2 unidades de conselho aí, né? Que é no Complexo Altamira e também ali no Rio Verde. Onde nós temos áreas que, entre aspas, seriam desassistidas, como por exemplo a região da BS10 e a própria zona rural, como você citou. Como é que é dividido essa tarefa? Pronto, hoje está disposto da seguinte maneira, pela lei, né, 4.573, a lei municipal, da PA 275, né, que a gente criou ali uma linha divisória, da PA 275, compreendendo os bairros do Rio Verde, bairro da Paz, então toda essa gama de bairros que fica por lá de lá, Caetanópolis, exatamente, VS10, até o CDR também é de abrangência do Conselho Tutelar 1, né, que fica ali exatamente no Rio Verde. Os bairros que compreendem do lado dessa margem de cá da PA 275, aí já compreendendo Cidade Nova, Primavera, enfim, Cidade Jardim também. Então todos esses bairros são atendidos, até a Palmares Sul, né, até a Palmares Sul, são atendidos pelo Conselho 2, que fica exatamente ali no Vila Rica. E toda a zona rural são atendidos por ambos os conselhos. Então não tem uma destinação de qual conselho vai atuar ali numa outra vila, né? Na verdade, todos... Eu poderia dizer que depende do plantão. O plantão e quem receber a demanda, a denúncia. Então, se chegar via Conselho Tutelar 2, então ele tem a obrigação de atender. Se chegar via Conselho Tutelar 1, também tem a obrigação de atender. Porque os dois ficam de plantões. Né? Eu estou puxando esse assunto porque a gente está falando sobre o processo eleitoral. É necessário que, a partir do momento que você, né, se dispõe a fazer sua inscrição para participar do processo eleitoral, você conheça um pouco como é que funciona a dinâmica do Conselho Tutelar, né? Como é que é a escolha? Olha, eu fui eleito conselheiro tutelar, para onde que eu vou? Eu escolho para onde eu vou, se eu vou para 1, se eu vou para 2, né? Assim, como é que funciona isso, inclusive? Bem, nesse caso, a escolha se dá através do resultado da eleição. Vamos supor, o mais bem votado, ele tem o direito de escolher qual conselho que irá atuar.
e assim sucessivamente. O segundo, até preenchendo as vagas. Preenchida a vaga de um conselho, automaticamente os demais já ficam automaticamente já lotados no outro conselho, por qual as vagas não foram, não haviam sido preenchidas ainda. A suplência, ela é por conselheiro ou ela é por vaga? De igual modo também, os suplentes serão titulares 10, vamos supor, 11º mais bem votado. Também tem a opção de escolher qual conselho que ele quer ser o suplente. O suplente é do colegiado, não é do conselheiro. É do colegiado, é do conselho tutelar. Na ausência de porque o suplente ele só vai atuar na medida em que o conselheiro tutelar titular tiver uma ausência, ou férias, ou um atestado médico, ou uma coisa semelhante. Então, à medida que alguém daquele conselho tutelar, que ele é suplente, sair nesse processo de férias ou de alguma ausência, ele assume só aquele determinado período, aquela vaga, né? A gente está falando a gente também está falando de eleição. Quando a gente fala de eleição, pressupõe-se que existe um período de mandato, um período em que você vai exercer determinada função. No caso do conselheiro tutelar, são quanto tempo? Quantos anos? São 4 anos, 4 né? anos. E vão ficar 24, 25, 26 e 27. Correto. Se é da posse, dia 10 de janeiro de 2024. Então vai ficar 24, 25, 26 e 27. Aí a posse do outro conselho É 2028. em 2028. 2028. até dia 9 de janeiro de 2028, ainda é o mandato do conselheiro, Que será eleito agora. que será eleito agora nesse processo. Isso. Perfeito. Quando a gente fala também de serviço público, quando a gente fala também, né, de eleição, uma das coisas que chama muito a atenção é o envolvimento político, partidário, de processos. Vocês poderiam falar um pouquinho de como é que vocês estão enfrentando as possíveis interferências partidárias durante esse processo eleitoral, que embora não tenha começado de fato, mas a gente já começou a trabalhar nos bastidores. O que vocês poderiam fazer de alerta, inclusive, para campanhas extemporâneas, envolvimento de terceiros, pensando em, de repente, criarem uma função de escada para ano que vem também ter eleição municipais, para prefeitos, para vereadores e tal. De que forma que eles não poderiam usar este momento para se promoverem também? Lécio, o edital ele é bem claro em cada suas fases, né? E é por isso que assim, a gente frequentemente alerta para que esses pretendentes candidatos eles fiquem atentos a todos os dispositivos do edital. E quando se trata da questão do período de campanha, ele tem o seu período determinado, que é compreendido pelo dia 26 de agosto até o dia 29 de setembro. Esse é o período que o pretenso candidato poderá fazer a sua campanha. Aliás, o candidato, né, porque quando chegar nessa fase ele já estará habilitado como candidato, poderá fazer a sua campanha. E essa questão aí que você mencionou, da preocupação com a questão do abuso de poder político, poder econômico, poder religioso, isso é uma preocupação que ele é de nível nacional. Tanto é que uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, resolução 231, já traz essas vedações, né, para que os conselhos municipais, eles dentro do seu edital, eles possam estar colocando regras claras que venham a inibir, a proibir esse tipo de abusos. Então a criminalidade já precanca, né? Durante todo esse processo. Que as sanções. Né? Correto, exatamente. Deixa eu até complementar, eu acho que é interessante. A Juliana já foi presidente, e aí ela já passou também por um processo enquanto presidente do CONDCAP. E a minha análise hoje é que assim, ao longo dos anos a gente vem de uma crescente. Né, de cada vez mais uma intervenção, conforme você colocou, uma intervenção política um pouco mais acirrada. Eu lembro, em 2009, eu fui candidato, né, então hoje eu vivenciei um lado enquanto candidato, né, e agora enquanto representante do órgão que de fato está conduzindo. Mas são duas coisas distintas e interessantes. Mas, voltando ao raciocínio,
Tem uma crescente. Se a gente for pegar, por exemplo, dos anos aí de 2009 para cá, a gente vai vendo tipo o percentual de votos. Em 2009, o primeiro colocado tirou 700 e poucos votos, por exemplo. Aí vai para 2012, vai aumentando. 2015 da mesma forma. Tanto que em 2019 nós tivemos aí, enquanto votantes, cerca de 20 mil eleitores. E aí o primeiro colocado tirou 1.400 votos. Então, se a gente for comparar proporcionalmente a uma eleição municipal para vereador, é quase o que um vereador hoje, ou o último colocado do último pleito municipal, tirou. Na verdade, o primeiro colocado tirou mais do que o último colocado do pleito municipal, né? Enfim, gradativamente a gente tem percebido essa entrada cada vez mais forte, enfim, da instância política, que, a meu ver, é a minha visão, assim, não sei se os companheiros discordam, a gente não tem como coibir tipo, o ator político, o agente político. Contudo, as condutas vedadas de abuso de poder econômico, religioso e político, isso sim tem que ser vedado, e aí na forma da lei, inclusive sobre fiscalização do Ministério Público, né? Mas a participação como um todo da comunidade e digo assim, da questão política, a gente tem percebido uma crescente, né? Eu não sei se a Juliana também tem essa percepção na época quando foi presidente, como é que era? Mas sim, a crescente, cresceu também o número de eleitores, a cidade cresceu, de um modo geral, esse crescimento é perceptível em todas as áreas, então o processo também ficou bem mais gigante. Agora eu quero enfatizar assim, uma coisa, que o mais importante para além do ator político é que a comunidade possa observar as características desse agente, dessa pessoa que está se propondo a defender direitos de criança e adolescente. Porque o conselheiro tutelar é um guardião dos direitos da criança e do adolescente, é um defensor também desse direito, né? Então, que ela possa observar essa característica específica nesse futuro candidato, né? Se ele tem realmente essas características, que isso seja o fator determinante para que esse voto facultativo, que é o voto da comunidade, que vem votar e que cresça cada dia e vem livremente, porque não é obrigatório, seja esse voto de qualidade. Não é porque alguém está indicando. Não poderia ser. Ele realmente, de fato. E não poderia ser. Exato. Não é porque alguém que tem um poder econômico ou que tem já um poder político na mão está indicando que essa pessoa, de fato, é a melhor pessoa para guardar o direito dos meus filhos, guardar o direito da minha criança, do meu adolescente. Então, que a comunidade veja primeiro essas características importantes de guardião do direito da criança e do adolescente sobre todo e qualquer outro perfil. Maravilha, perfeita definição, achei muito importante essa contribuição. A gente está falando aqui de datas, de períodos e tal. A gente está no período agora de inscrições, que encerra dia 9 de maio. Qual a próxima etapa? O que a gente poderia passar a título de informação? Porque são várias etapas até chegar o dia da eleição propriamente dito, que, salvo engano, vai ser em outubro. Exatamente, dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro é o dia da eleição para conselheiro tutelar. É unificado, né? A gente já enfatiza isso. O Brasil inteiro unificou a eleição para conselheiro tutelar, é 1º de outubro, né? É o primeiro ano que é unificado? Não. O passado já foi unificado. Já sim. Então, quais são as etapas? E se a gente está na primeira ainda, qual que é a próxima fase? Sim, dia 9 de maio, o senhor falou, encerra as inscrições. Após isso, a comissão eleitoral irá analisar essa documentação que foi protocolada para ver se atende os requisitos. E será publicado uma lista dos classificados e dos eliminados nessa primeira fase, que é o processo de inscrição de documentação. Essa lista definitiva, ela sairá dia 23 de junho. Após isso, esses classificados passarão para a segunda fase do processo, que é a prova. Vamos lá com calma, só para a gente deixar muito bem claro para a comunidade. Nós temos agora até dia 9 o processo de inscrição. Do dia 9 até... Do dia 10 até quando? O que ocorre? Dentro dessa primeira fase, terão diversos prazos. Por quê? Inicialmente, a comissão fará a análise dos documentos e fará a publicação do resultado preliminar. Desse resultado preliminar,
se o candidato discordar daquela análise, daquele resultado, acredito que ele tem para recorrer dessa análise. O candidato ele terá, do resultado preliminar, ele terá 5 dias úteis para poder fazer essa impugnação desse resultado preliminar. Ok. Aí o pedido é feito à comissão. Se assim ainda a comissão entender que deverá ser mantido a sua desclassificação ou sua eliminação, ainda assim cabe ao candidato um segundo recurso, que é ao pleno do CONDICAP, que esse também dispõe do prazo de até 3 dias úteis para poder analisar e julgar aquele pedido de impugnação. Perfeito. Feito isso, aí sim que a lista final sairá dia 23 de junho. Dos aprovados na primeira prova, fase. né? Na primeira fase, para poder ir para a prova. É uma prova escrita. A prova escrita é composta por 40 questões, que incluem português, noções básicas de informática e o conhecimento específico, que é a legislação do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem promove a prova? O Conselho irá contratar uma banca examinadora para poder fazer a elaboração e a aplicação da prova. E subsequentemente, a sua correção, né? E subsidiar também a comissão eleitoral em possíveis esclarecimentos de toda essa questão técnica que envolve as questões, as correções. A metodologia também é apresentada pelo CONDICAP ou essa é a empresa que vai apresentar a metodologia da prova? Essa metodologia já está disposta já na legislação municipal. Já sai no edital, inclusive. Isso, já traz, serão 40 questões, envolvem essas 3 matérias que eu informei, português, noções básicas de informática e o ECA, né? E o quais cada questão terá sua pontuação, o candidato podendo alcançar até 115, a pontuação máxima, né? 115 pontos, e para ele poder ser classificado nessa fase, ele tem que obter no mínimo 60% dessa pontuação, que corresponde a 69 pontos. Maravilha. E depois dessa prova? Onde é que sai a próxima etapa? Chega até a enrolar a língua, né? Só lembrando que assim, também a prova, nesse período da prova, também cabe recurso do candidato. Ele pode sim interpor recurso à comissão e também depois, de acordo com o parecer da comissão, se assim ele entender e se sentir prejudicado, também interpor recurso ao conselho, semelhante à primeira fase, né? Depois de finalizado isso, será feita a publicação também da lista dos aprovados nessa segunda fase, e esses aprovados, esses classificados, passarão para a terceira fase, que é o exame profissiográfico, que ele consiste em testes testes psicológicos, né, os testes padrão aprovados pelo Conselho de Psicologia, que envolve a questão de dinâmica de grupo. Então, essa etapa também ela é classificatória e eliminatória. Vale ressaltar que essa é uma fase, nova no processo, né? Essa atividade, esse exame, que é exatamente esse exame que vai definir o trabalho de grupo, o perfil desse pré-candidato, se ele tem essa dinâmica, essa maturidade, essa habilidade, essa competência para lidar com situações estressantes, como é a vida de um conselheiro tutelar, para lidar com essas situações de conflitos familiares, né, do adolescente, dos pais, da família. Então, é essa etapa de avaliação que é uma novidade no nosso edital, no edital de Parauapebas, né? Essa terceira fase do processo de escolha. Isso tudo tem data predeterminada, né? Tudo tem data. Para poder descontrair, para a gente poder pronunciar hoje exame profissiográfico, a gente, a princípio, enrolava a língua e foi até engraçado, enquanto a comissão... Mas aprender, como é que é a pronúncia? Exame profissiográfico. Profissiográfico. Mas assim, para poder pronunciar hoje, a gente precisou, enquanto comissão, ir lá e... Mas enfim, é de fato um exame muito importante, né, que vem para somar. Porque muitas pessoas, de fato, têm o interesse,
mas nem todos têm a aptidão, têm a, sabe, de repente trabalhar em grupo, trabalhar sob pressão, que muitas vezes exige essa habilidade, e essa fase vem exatamente para complementar a fase anterior da prova, né, das inscrições também. Então a gente viu como de muito bom tom que a pessoa, para poder estar habilitado, tinha que também passar por essa fase. E depois dessa fase? Ali seria o processo da campanha. Passadas que passadas 3 fases do processo de habilitação, ele passou porque todos 3 são eliminatórios. Né? Em qualquer uma dessas fases, ele poderá ser eliminado se não atender o determinado requisito previsto no edital. Então, desde da documentação, que foi a primeira fase, se faltar algum documento, se não atender o tempo, se não atender os requisitos da primeira fase, eliminatória, a prova eliminatória, não atingiu os 60%, é eliminatório, e no profissiográfico também é eliminatório, né? Como é que é esse teste profissiográfico, só para a gente poder entender melhor? Então, quem vai elaborar o teste são as pessoas da área da psicologia, né? São pessoas habilitadas pelo Conselho Regional de Psicologia, que tenham uma experiência, que a gente ainda não sabe quem é, mas que tem uma experiência em trabalhos e avaliação de profissionais de função e trabalho relativas às suas habilidades e competências e sentimentos, emoções, essas coisas todas relacionadas ao psicológico das pessoas que farão esse trabalho. É um exame terceirizado, como é a prova. Entendi. Beleza. Aí passou tudo isso aqui, vai para a campanha eleitoral. Que começa em agosto, você falou, né? Correto. O início das campanhas dia 26 de agosto, encerrando-se dia 29 de setembro. Basicamente aí 32 dias corridos de campanha, período eleitoral. Pergunta que não quer calar. Quanto ganha o conselheiro tutelar ou ao serviço voluntário? Porque a gente vê tanta gente querendo, porque eu quero ser conselheiro também e tal. E sem a questão da paixão, né, pela defesa dos direitos, pela briga dos direitos, que isso aí muitas vezes está na veia, né, de cada um, mas também não é um trabalho voluntário em virtude de tudo que está por trás, né, de um conselheiro, né, de todos os problemas enfrentados por cada um. Esse trabalho é voluntário só o nosso. Conselheiros de direito aqui na Seleção do CONDCAP são voluntários, né? Já do Conselho Tutelar, por lei, na verdade, eu acho que é o único conselho, né, que de fato é remunerado por conta da dedicação exclusiva. E nesse sentido, hoje, em Parauapebas, a remuneração hoje é por volta de R$ 10.982. E mais alguns benefícios que os demais servidores da administração pública recebem, né? Então essa é a remuneração, mas não apenas, a gente não visualiza apenas a questão do valor, porque de fato, quando você remunera bem o conselheiro tutelar, você está valorizando a infância, né? Porque trabalha com a infância, com a garantia de direitos, e nesse sentido, o que a gente visualiza e não pode vetar é a questão de que muitas pessoas se interessam pelo salário, mas nós que não venham apenas com essa intenção, porque a função é nobre, a responsabilidade é maior ainda. Então, se a pessoa de repente vem e pensa, não, eu vou trabalhar 6 horas aqui por dia, vou ganhar esse salário, não é bem assim. Na verdade, tem escalas, tem plantões, às vezes você passa quase sempre você passa do horário de almoço, você está na delegacia, você está na comunidade, enfim, em várias instâncias. E exige sim um controle emocional, exige sim muito tempo. Então hoje a gente até comemora, né, que a faixa salarial de Parauapebas é uma das melhores do Brasil, né, e lamento até que alguns municípios brasileiros não tenham ainda essa visão e tudo mais, mas aqui a gente consegue sim, enquanto município, remunerar bem e valorizar o conselheiro tutelar. Trabalha muito também. Salário. Muito bom salário, mas aí existe um trabalho que precisa ser levado em conta, né? É de muito enfrentamento também, inclusive com parcelas da sociedade. Até vez que a gente tem visto nos últimos tempos aí a publicidade, né, de pessoas de alto padrão, inclusive dentro do município de Parauapebas, que são condenados por abuso e exploração sexual. Ou seja, a gente tem também os enfrentamentos que não é qualquer um, né, que pode se dispor a isso, né? É um trabalho, inclusive, de policiamento. Quando a gente percebe, por exemplo, olhando para os órgãos da segurança pública, por exemplo, o delegado ganha tantos mil e tal, mas ninguém percebe o risco que ele corre, né? O trabalho de periculosidade, às vezes, enfim, que ele está ali, que está imposto a ele. Da mesma forma, a gente não pode também fechar os olhos e dizer, não, o conselheiro não corre risco. Corre,
porque ele trata exatamente, às vezes, diretamente com o violador de direitos. Ele precisa, às vezes, retirar essa criança, né, apontando para o Ministério Público a necessidade de retirada dessa criança dali do seio familiar, às vezes, para colocar no local e ambiente seguro. Ou seja, de uma certa forma, ele está linkado a conflitos, né? E aí, nesse sentido, há sim um risco. E as pessoas que vêm também, eu reforço, tem que ter essa noção. Não pode, não, nossa, o Conselho Tutelar é belíssimo. E eu até uso a seguinte expressão. Os órgãos de segurança pública, conselhos tutelares e outros órgãos também, olham a sociedade sem filtro. Porque na maioria das vezes nós, enquanto sociedade, a gente tem uma impressão, poxa, não, aqui não acontece isso e tal, porque dados referentes à criança e adolescente, geralmente são sigilosos, não anda se publicando e tal, mas não quer dizer que não aconteçam. Então, quem de fato atua nessa área é que de fato sabe, daqui a pouco de repente é o meu vizinho, que eu conheci ali, poxa, ele é alguém que cometeu um estupro, enfim. Então, é uma área sensível e quem vem já tem que de fato ter essa percepção de risco, de aptidão, né? E tem que estar tudo bem com isso, tem que estar bem resolvido. E daí a necessidade Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E daí a necessidade, dentro dos critérios, da pessoa já vir com algo que tem uma certa familiaridade com esse tipo de problema. São pessoas que já convivem com alguma coisa relacionada à defesa dos direitos das crianças. E baseado a partir desse momento, do perfil de quem pode ser candidato, né, porque a gente já falou aqui, agora quem é que pode votar? Essa eleição para conselheiro tutelar envolve apenas os outros conselhos, membros de conselhos da sociedade, ou qualquer pessoa, a partir do momento que tem o título de eleitor, também pode votar como se fosse votar no vereador, no presidente, no governador, no senador, no deputado, enfim. Quem tem direito a voto para conselheiro tutelar? Muito legal, que assim, a gente busca envolver toda a comunidade nesse processo. É importante que a comunidade saiba que qualquer eleitor do município de Parauapebas que estiver regular com a justiça eleitoral, né, ele tem o direito de participar desse processo eleitoral como eleitor, né? No dia 1º de outubro, quando serão as eleições, ele basicamente precisa somente comparecer no local de votação, o qual ainda será definido pela comissão eleitoral mais adiante, munido de um documento oficial com foto e o seu título de eleitor. Inclusive, podendo ser o título de eleitor, o próprio e-título, o documento digital, né? Então, é importante que a comunidade ela fique atenta a isso, que acompanhe o passo a passo desse processo e que, por final, que não deixe dia 1º de exercer o seu direito de cidadão e contribuir com esse processo de escolha do Conselho Tutelar, que é de relevância e importância para o município como um todo. Bom, a gente já falou aqui cada etapa da eleição, já falamos dos critérios para o candidato, já falamos quão bem aquinhoado aí o conselheiro tutelar com o seu salário mensal, mas nem tudo são flores, né? Existem condições que levam o conselheiro a perder o mandato, a ser exonerado da função, enfim. E o que leva, por exemplo? Como é que faz para um conselheiro chegar a perder o cargo, por exemplo? Pronto, tem todo um procedimento, né? Inclusive um embasamento legal, levando-se em consideração o princípio da defesa, né? Da ampla defesa e contraditório, aliás. E nesse sentido, nós temos estipulado a nível de legislação municipal algumas situações, por exemplo, a questão de faltar com a ética, por exemplo, o conselheiro que recebeu algum tipo de notificação de violência e de repente vai e expõe isso de forma irresponsável, expondo criança, então, faltando com a ética mesmo. É um processo que enseja a cassação do mandato do conselheiro. A prática de crimes também é outra questão que também enseja a perda do mandato. Entre outras situações, agir de forma desidiosa, enfim, tem todo um regramento, inclusive também uma coisa que está na lei, mas ainda hoje a gente não fez uso, né, que é a questão das ausências de participação do próprio conselheiro tutelar nas nossas reuniões, né, nas reuniões do CONDCAP. Uma vez que o CONDCAP é o órgão deliberativo da política pública, o conselheiro também ele tem que estar presente, dando a sua contribuição, enfim. Então é uma coisa que também pode levar à cassação.
devidamente, não devidamente justificadas as ausências, é algo que enseja também. Enfim, a gente tem uma série de situações, mas desde as mais graves, que é exatamente na prática de crimes, até a questão mesmo de agir de forma desidiosa e faltar com decoro, né, em relação ao órgão, deixando aí passar informações sigilosas para terceiros e isso via público. Eu imagino que existe todo um processo, né, de capacitação, de formação, depois das eleições. Olha, fulano de tal foi eleito aí conselheiro tutelar. Ele já vem embasado, já passou por uma série de testes, né, por essa profissionográfica que vocês falaram aí. Exatamente. Mas ainda assim existe um processo de capacitação, né? Exatamente. O processo de capacitação do conselheiro tutelar é uma semana. Ele tem uma semana de capacitação antes de assumir o cargo. Inclusive, a capacitação também ainda é um dos critérios. A frequência na capacitação. Ele precisa ter pelo menos 75% de frequência naquela semana de capacitação. É obrigatório. Então, é uma semana preparatória antes de assumir a função. Mas, para além disso, da semana preparatória antes de assumir a função, também tem o CONDCAP realiza, ao longo do mandato do conselheiro, capacitações. Tanto capacitações na cidade, como eles também saem, né? Fora do estado, no estado e outros lugares. Então, nessa primeira fase, a capacitação ela é completamente obrigatória. Nessa fase ainda após a eleição, ela é completamente obrigatória, a frequência de 75%, como uma preparação mesmo para ele assumir o cargo. Agora, durante todo o mandato dele, tem outras preparações, outras formações que são facultadas a participar, a estar se atualizando sempre. Maravilha. Então fique atentos aí a cada etapa do processo. É apenas a primeira etapa que está findando. O podcast ainda vai conversar muito, né? Inclusive com o retorno da Ana aqui, né, ancorando o podcast do podcast, para falar de cada outra etapa ainda com mais detalhes. Agora foi um grande apanhado, né? Então eu queria aproveitar, né, pedir para que cada um de vocês se despedissem, falando um pouquinho da importância disso, desse processo, falando da experiência de vocês, conclamando a comunidade para participar aí desse processo importante que é a eleição do conselheiro tutelar aqui em Parauapebas. Então é uma das determinações legais que a gente possa fazer essa ampla divulgação desse processo, mas para além da divulgação, a gente quer realmente chamar as pessoas a participarem, a se inscreverem, a pleitear, aquelas que têm envolvimento com a criança e adolescente, que gostam de defender o direito da criança e adolescente, que se sente capacitado, que se sente habilitado, que gosta, a se inscrever, aproveitar que logo, né, dia 9 já está bem aí, termina o prazo de inscrição, enfim. E é com muita alegria que a gente está aí, esse grupo coordenando, esse conselho coordenando essa eleição agora do Conselho Tutelar. Nossa gratidão a todos os participantes e os possíveis e futuros participantes. Verdade. Momento importante esse, que tem promovido para poder levar o máximo possível de conhecimento para a comunidade, quais são as atribuições do conselheiro tutelar e quais são os critérios para que os pretensos candidatos fiquem atentos e devam seguir para poder participar efetivamente desse processo. Lembrando que nunca esquecer que as inscrições encerram-se agora, dia 9 de maio, às 14 horas. As inscrições estão sendo realizadas presencialmente na a nova sede do CONDCAP, está situada na Rua 11, número 21, na Chácara do Sol, no bairro Primavera. Então é importante que todos fiquem atentos, porque não adianta você ter o perfil, você ter o interesse, se você não se ater aos prazos. E o principal, um dos principais é fazer a inscrição dentro do prazo estabelecido, né? E dizer também que esses pretensos candidatos, que eles também aguardem, não se precipitem, não se antecipem a nenhuma das etapas, né? Principalmente a questão do processo de campanha, que eles aguardem o período que o conselho, que a comissão estabeleceu dentro do edital, que é de 26 de agosto a 29 de setembro. Porque essa e outras infrações poderão resultar na impugnação de sua candidatura, né? Lembrando que
Todos os atos oficiais da Comissão Especial Eleitoral são devidamente publicados no Diário Oficial do município e no site do CONDICAP. Também a comunidade pode estar acompanhando todas as ações do Conselho e da Comissão nas redes sociais, Facebook, no Instagram, próprio canal aqui do YouTube. Possivelmente terão outros conteúdos de cunho informativo referente a esse processo eleitoral. Maravilha. Aldo? Para finalizar, então, eu gostaria de inicialmente mandar um abraço, né, a cada conselheiro de direito. Aqui nós estamos aqui representados enquanto diretoria, mas nós temos, conforme muito bem falou a Juliana, nós temos um corpo de conselheiros, aí enquanto titulares no número de 20, ali representados 10 por 10 da sociedade civil, 10 do governo, né, e mais 20, na verdade, suplentes. Então nós somos ao todo 40, né, 20 titulares e 20 suplentes. Mas mandar um abraço a eles. O conselho não é formado somente por nós três ou pela Comissão Especial Eleitoral, mas por toda essa representatividade, né, que nós temos. E também a Ana, que é a âncora, né, do PodCap, não está aqui conosco. Se ela estivesse aqui, eu estava até sorrindo comigo mesmo aqui, né? Lembra de uma palavra que eu usei na sua pergunta anterior a mim, que eu respondia em relação ao conselheiro, né? Agir de forma desidiosa. Se ela estivesse aqui, ela ia falar, olha, simplifica aí pra gente. É o perfil dela. Mas enfim, foca agora nos candidatos, né? Dizer que assim como os senhores, né, como você espera que de fato o processo tenha segurança jurídica, que tenha de fato transparência, e nós estamos imbuídos disso, enquanto conselho eu posso dizer que não há preferência de candidatos A, B, ou C, D ou D. O conselho ele vai fazer o seu papel, cumprir o seu papel, sem preferência, fazendo aquilo que está estatuído na lei, né, em edital. E o que nós esperamos também de você, candidato, é que você possa já entrar nesse processo de fato, sendo coeso, tendo prudência, aquilo que o presidente da comissão, Juvenal, disse, não cometer atos que venham prejudicar a sua candidatura. E espero que você também use de forma muito transparente e até legal para com o processo também. Então, se você quer atuar dentro de um órgão sério, que é o Conselho Tutelar, você também tem que iniciar desde já fazendo aquilo que é correto. Então, a gente apela à consciência, apela mesmo para a observância do edital. E nesse quesito também a gente já aproveita para poder apelar à comunidade, né? De fato, é um processo que a gente vem numa crescente, e sem a comunidade não fará sentido algum, porque os conselheiros tutelares são representantes da nossa comunidade. Então, quem elege são vocês, e a gente espera, se no momento certo, contar com a participação de cada um, para que possamos ter um conselho forte, conselheiros ali atuantes e representativos, né, de cada comunidade aqui de Parauapebas. Maravilha. Antes de eu passar de uma palavra para o Juvenal, que me pediu aqui a palavra, desidiosa. É uma pessoa que não se esforça, é uma pessoa preguiçosa, não te corpo mole, né? De repente recebe a denúncia, não dá andamento. Isso. Né? Você ficou. Exatamente. Bem, é só assim, para poder fazer justiça, de igual modo o presidente mencionou a questão da composição do conselho, né, que são paritário, 20 representantes da USC e 20 representantes do governo. Fala também que aqui a Comissão Especial Eleitoral está representada por mim, Juvenal, enquanto presidente, e a Juliana, secretária, mas também já dá nomes aos demais membros. Sim. Que a comissão são composta por 4 membros. Os outros 2 membros é a conselheira Judete Prates e a Luane Amorim, que também atuam efetivamente de igual modo a mim e a Juliana. Deixa eu aproveitar então, já que ele me lembrou. É interessante também de frisar do corpo administrativo, porque o conselho delibera, a comissão ali também faz as suas deliberações, mas para a execução dessas deliberações, quem executa de fato é a comissão, a equipe técnica administrativa, né? Então ali nós temos cerca de quase 17, 18 servidores que estão empenhados também nesse processo. Então um abraço a eles também, fazendo esse reconhecimento. Bom, e já que a gente está mandando um abraço para todo mundo, um abraço nosso aqui do estúdio para você que está acompanhando o podcast, que volta numa próxima oportunidade para falar um pouco mais a respeito dos direitos da criança e adolescente aqui em Parauapebas. Novamente, muito obrigado por permitir que a gente fizesse
né, a condução aqui desse bate-papo. E na próxima edição, dando certeza que a Anne, já recuperada da virose, vai estar aqui de vento em polpa. Forte abraço, até lá.